Olá, pessoal. Começando mais um Game Over Podcast. Eu sou o Zero. Hoje é dia 17 de abril de 2025. E hoje eu queria trazer um assunto que tem, aliás, alguns acontecimentos recentes na minha vida têm me feito pensar no que hoje é o título desse episódio, né? A famosa frase de que a ignorância é uma bênção. E vários acontecimentos recentes, várias coisinhas na minha vida têm me feito pensar sobre isso que principalmente são conversas relacionadas a Deus. É engraçado que eu tenho tido bastante dessas recentemente. Eu comentei aqui no episódio passado, ou 2 episódios atrás, eu nunca lembro, sobre uma pessoa da família da minha mulher que morreu recentemente, né, ainda é bem recente, fez 3 semanas ontem, na verdade. Então, a minha mulher ainda tá bem triste, ainda tá na fase do luto mesmo, né. E tem surgido bastante nas nossas conversas, sobre Deus, sobre, após vida, né, e todos esses mistérios. Além disso, para ajudar, ela tem lido o livro do Dostoiévski, aquele dos irmãos Karamazov. Eu não lembro se eu já comentei isso também, mas um dos temas principais desse livro também é sobre Deus e sobre o porquê que Deus permite o sofrimento humano. Eles usam bastante o tema do sofrimento das crianças no livro, né. E todos esses mistérios, vamos dizer assim, têm me feito pensar nisso. Eu também tenho discutido muito sobre Deus com o meu professor de piano, né. Eu já citei aqui algumas vezes que eu sou cristão, e o meu professor de piano, ele não tem nenhuma religião, ele não se diz ateu, só que ele não acredita em Deus, principalmente no Deus cristão, ele tem algumas coisinhas contra o cristianismo aí, só que ele acha que pode existir alguma coisa, alguma força, né, sobrenatural, mas ele não define muito bem o que é, ele não tem uma crença específica. Mas ele não acredita em Deus, né, no sentido convencional do Brasil aqui pelo menos, não no Deus cristão. Então a gente discute não, né, conversa muito sobre isso, e a gente tenta, dar os pontos de vista de cada um, né, também por que que Deus permitiria certas coisas, por que que tal coisa existe, por que que tal coisa não existe, por que que Deus fez as coisas assim, enfim, os mistérios da vida aí, né. Eh Eu também comentei sobre Deus há 2 episódios atrás, eu acho que foi 2 episódios atrás, 2 ou 3. Eu sempre esqueço, que é aquele que eu trouxe o título dele é A Necessidade de um Deus, que eu trago o jogo Blasphemous e várias visões de Deus que existem no mundo também. Enfim, o assunto Deus tem sido muito presente na minha vida ultimamente, e mais uma coisa, eu e minha namorada estamos assistindo a série Sobrenatural, aquela série antiga que tem 15 temporadas, né, e eu tinha assistido ela muito tempo atrás, até a quinta temporada, que foi onde muita gente parou, né, eu tinha parado na época, na verdade eu assisti a sexta na época também, mas já estava meio desanimado. Pra mim ela deveria ter acabado na quinta, mas a gente começou a assistir de novo recentemente, e deu vontade de terminar ela inteira pra ver o que que aprontaram com a série, né. E até que tá ficando curioso, a gente tá agora na temporada 12, a gente acabou de começar a temporada 12, vai até a 15, né, como eu falei, então não falta tanto aí. E tá ficando até que curioso aonde a gente tá agora. Deus apareceu inclusive, né, não sei se é muito spoiler, já faz um tempo que a série acabou, não é tanta gente que gosta dessa série eu acho, ela é muito longa, enfim. Se você se importar com spoilers de Sobrenatural, talvez eu mencione alguns aqui, então fique meio esperto aí. Eh, Enfim, todas essas coisinhas, todos esses assuntos e acontecimentos da minha vida, recentemente, têm me feito pensar em Deus e nos mistérios, e na existência, e no motivo das coisas. E eu tenho pensado muito nessa questão de que talvez algumas coisas seja melhor que a gente não saiba, sabe? E tem 2 coisas na ficção, eu vou fazer aqueles links com a ficção e com o videogame que eu gosto de fazer aqui, que são bons exemplos para isso, para mostrar que talvez seja melhor algumas coisas permanecerem em segredo, né. Como o assunto Deus tem sido muito frequente na minha vida, eu lembrei de uma frase também que, o meu pai sempre me falava. O meu pai é uma pessoa que eu também sempre
conversei muito, e um dos assuntos que surgia muito nas conversas com ele também era Deus, porque ele é uma pessoa bastante religiosa, e hoje ele não frequenta mais a igreja, mas ele ficou por 20 anos frequentando a igreja quadrangular, né, evangélica, e ele sempre leu muito a Bíblia e falava muito de Deus para mim. Eu aprendi muito sobre religião e Bíblia com meu pai, né, e uma das coisas que ele me falava é que tem na Bíblia que Deus se mantém em oculto para que ele seja respeitado, né. E eu acho interessante que dá para fazer um paralelo disso com o jogo do Batman Arkham Knight. Não sei se alguém aqui, claro, é um jogo bastante famoso, muita gente já deve ter jogado. E se você já jogou, aliás, se você não jogou, eu vou trazer spoilers dele aqui também. Então, se você se incomodar, melhor você não ouvir isso aqui. Mas, se você já jogou, você sabe que lá pro final do jogo, bem na última missão, eu acho, na verdade, o Espantalho consegue prender o Batman por alguns motivos lá do jogo, e ele obriga o Batman a remover a sua máscara e revelar a sua identidade para todo mundo em rede nacional, né. Estão filmando ele lá e tá passando na TV e ele tira a máscara e todo mundo fica sabendo que ele é o Bruce Wayne, né. E aí é engraçado porque todo mundo começa meio que desrespeitar o Batman depois disso, sabe. Tipo assim, no quem conhece o Batman Arkham Knight sabe que o jogo é praticamente mundo aberto, né, você tem a liberdade de ficar andando pela cidade de Gotham, e enquanto você tá andando de um lugar para o outro, você escuta, o Batman tem os microfones na roupa dele e tal, então ele consegue ouvir muitas conversas dos bandidos, espalhados pela cidade, né. E sempre você vai escutando então várias conversas aleatórias dos bandidos durante todo o jogo. Algumas é conversando entre si, alguma bobeira, alguma coisa engraçada, até tem muitas que são engraçadas. E algumas vezes, muitas vezes, eles acabam citando o Batman também, né. E isso acontece então no decorrer de todo o jogo. E aí depois que você faz essa última missão e que a identidade do Batman é revelada, você pode continuar jogando o jogo, né, pra conseguir as coisas secundárias que você ainda não fez, você continua livre no mundo do jogo, só que agora as pessoas sabem da sua identidade. E aí é engraçado as conversas que começam a aparecer depois disso. Eu vou até deixar o gameplay do Batman de fundo, e provavelmente algumas dessas vão aparecer durante esse vídeo aqui. Então depois você presta atenção que eu vou deixar as legendas ligadas em português, e aí dá pra ver o que eu tô falando. É é engraçado que os bandidos começam a fazer uns comentários tipo: "Nossa, descobri que o Batman era aquele playboyzinho do Bruce Wayne. Se ele aparecer aqui na minha frente agora, eu vou arrebentar a cara dele. Não acredito que a gente apanhou daquele playboy durante todos esses anos." Tipo assim, todo aquele mistério do Batman, toda aquela coisa de que assim, os bandidos tinham medo realmente do Batman antes, né. Você chegava perto do grupinho de bandidos, assim, durante o jogo, alguns até saíam correndo, eles se assustavam e: "Ah, o Batman chegou", e eles saíam correndo, e alguns vinham te atacar, mas outros ficavam com medo e corriam e tal. E tinha toda aquela mística em volta do personagem, da persona do Batman, né. Uma das conversas que você escuta os bandidos falando sobre, eles usam esse termo inclusive, né, toda essa mística em volta do Batman não existe mais, né, depois que a identidade dele foi revelada. Foi quase como, tem um que compara, assim, que é como você descobrir que aquele seu tio bêbado era o Papai Noel ou o Coelhinho da Páscoa, não vou lembrar agora. Mas enfim, essa figura, né, que você pensava que era uma figura mística e mágica até, digamos assim, mas não, era só uma pessoa que você já conhecia, e ela não tem nada de especial, assim, não tem nada a temer ou a se admirar, a se respeitar, vamos dizer assim, sabe. E eu achei muito interessante, lembrando então essa frase que meu pai me falava sobre Deus, porque quando ele falava isso pra mim, eu pensava que, tipo, não tá funcionando muito, né, porque tanto ateu no mundo, tanta gente fazendo piadas e blasfêmias sobre Deus, né, e tem muita gente que não respeita Deus e ponto final, né. Mas assim, imagina se ele já, assim, se existir Deus, né, se você acredita que Deus existe, imagina se ele já tivesse se revelado,
o quanto isso poderia tá banalizado hoje em dia, sabe? O quanto isso poderia ser uma coisa normal. Ah, Deus é só aquele cara lá que a gente sabe onde ele mora, a gente sabe o que que ele faz e eu acho que ia ser pior ainda, sabe? Ia ter mais gente ainda desrespeitando contra ele e tal do que já é hoje. Eu acho que essa aura de mistério, essa coisa de não saber nem sequer se ele existe, né? É uma coisa que aumenta toda essa atmosfera mesmo, esse mistério, sabe? Aquela coisa de você não saber como o mágico faz sua mágica, e depois que você descobre, você fala: "Ah, era só isso", sabe? É muito engraçado isso. Tem coisa é uma coisa paradoxal inclusive, né, porque se você pudesse escolher, se você tiver o poder, assim, de decidir o que você vai fazer da sua vida, você vai sempre querer aprender mais e descobrir coisas e se evoluir, se aprimorar, mas no fim das contas, isso é paradoxal, porque tem coisas que é melhor você não saber, coisas que é melhor permanecer em oculto, sabe? Tipo assim, eu tenho jogado ultimamente um jogo que se chama Super Monkey Ball, não sei se alguém conhece aqui, é um jogo da Sega. E aí, ele tem muito aquela vibe de inclusive ele é um jogo da Steam, só que ele é um remake de jogos antigos da era do GameCube, eu acho. Então ele tem toda essa vibe de jogos mais antigos, sabe, da época do Play 2, do GameCube. E por ser um jogo da Sega, ele tem toda aquela vibe de jogo da Sega mesmo, sabe? Toda aquela vibe de um jogo do Sonic, da era do Play 2, por exemplo, se você já deve ter jogado algum aí. E eu fiquei lembrando de jogos da minha infância e dessa época, e é engraçado, um jogo que me vem muito em mente, por exemplo, é o Sonic Heroes, que é um jogo que eu adorava quando eu era criança, e eu percebo hoje que ele não é um jogo bom. Sabe, eu não sei se tem alguém que gosta por aí, e eu tenho toda uma nostalgia e todo um carinho por ele, eu adoro a trilha sonora dele, eu acho ela incrível até hoje, mas o jogo em si, se eu pegar pra jogar hoje em dia, né, já adulto e já tendo jogado muito mais coisas do que eu tinha jogado na minha infância, eu percebo que ele é um jogo fraco, né. Não é um jogo horroroso, assim, mas é um jogo fraco, é um jogo bem simples e sem muita variedade de gameplay, enfim. Só que a minha ignorância na época de criança me fazia gostar desse jogo, me fazia adorar esse jogo, porque eu não tinha tantos critérios, eu não tinha tantas exigências, tantas coisas, pra julgar o jogo como ele é de fato, sabe. Eu não sabia como julgar um jogo objetivamente falando, com critérios técnicos e enfim, a minha ignorância de criança fazia eu conseguir curtir muito mais aquele jogo do que eu curtiria hoje em dia. Se ele tivesse sido lançado hoje, não ia ser nada demais pra mim. Mas por eu ter jogado naquela época, já deve fazer mais de 20 anos, ficou uma coisa especial na minha vida, sabe. Eu criei memórias afetivas com ele, eu jogava com o meu primo inclusive, a gente dava muita risada, se divertia muito jogando de 2. Eh, as músicas eu ouço até hoje, eu lembro daquele tempo com muita saudade, né. Então assim, o fato de eu não de novo, né, o fato de eu ser criança e ter uma ignorância e ter poucos critérios pra jogar o jogo, me criaram tudo isso pra mim, criaram toda essa realidade onde o Sonic Heroes, apesar de ser um jogo medíocre, objetivamente falando, foi uma coisa muito especial na minha vida. Então é engraçado essa coisa paradoxal de que tô ficando repetitivo, eu acho, nesse momento, mas é isso, quanto menos você sabe, mais fácil é de alguma coisa te agradar ou te impressionar, sabe? Eh, é claro que aqui eu misturei um pouco, eu estava falando de mistérios, né, e agora eu comecei a falar de ignorância, mas ainda fica no tema do vídeo, claro, mas para dar outro exemplo dessa coisa misteriosa, que envolve ignorância também, outro exemplo na ficção, usando de novo o Sobrenatural, que eu falei que eu estava assistindo, né, agora, como eu disse, eu tô na 12ª temporada, mas os anjos, se você já assistiu o Sobrenatural, você vai lembrar do que eu tô falando. Quando aparece os anjos a primeira vez, que aparece o Castiel, é na 4ª temporada. E assim, até esse ponto,
ainda não tinha aparecido nenhum anjo. As pessoas da série que sabem que existem monstros e coisas sobrenaturais também não sabiam da existência dos anjos. E quando aparece o Castiel, ele é essa figura imponente e poderosa, sabe? E que as pessoas, primeiro, a primeira reação delas é não acreditar, né, que ele é um anjo, porque todos falam que anjos não existem e não é possível que é agora que ele está se revelando. E depois, a segunda reação, digamos assim, é o medo, né, porque até então ele é a criatura mais poderosa que eles já viram, né. Ele não morre pelos meios normais, que tem até aquela faca do Sam e do Dean, né, que mata os demônios. Ela não funciona no Castiel, eles tentam dar uma facada dessa nele e não acontece nada, dá tiro nele, não acontece nada, eles não conseguem nem machucar o cara. E aí o cara se teletransporta e ele tem poderes. Depois que aparecem os outros anjos, tem um dos anjos lá, acho que é o Zek, o Zacarias, né, que ele chega a dar câncer pro Dean e pro Sam em um momento lá, pra castigar eles. Então, assim, o cara tem poder de te curar, te dar doenças, fazer o que quiser, né? Eram essas criaturas super poderosas e misteriosas que até então ninguém sabia que eles existiam. E aí, conforme... tem os demônios também. Eles começam, né, nessa época, na terceira temporada, acontece uma coisa que os demônios são espalhados pelo mundo inteiro, né? Eles são liberados do inferno e se espalham pelo mundo. Então tá cheio de demônios pra todo lugar aí, pro mundo afora. E aí quando os anjos aparecem, os demônios começam a se esconder, e de medo mesmo, sabe, eles falam que os anjos são muito cruéis e, né, porque os anjos não são aquelas criaturas amigáveis que todo mundo tem aquela imagem popular deles, né, e eles são cruéis e perversos, né, e os anjos não gostam deles, e eles têm muito medo deles, e começam a se esconder. Então, naquele momento, né, os anjos estavam em oculto, em mistério até então, e aí eles aparecem, e depois que eles aparecem começa a ficar normal, digamos assim, né, eles não vão desaparecer de novo e voltar para o mistério deles, eles começam a ficar cada vez mais evidentes na série, eles não param de aparecer mais, e vai se tornando uma coisa normal, uma coisa banal na série, digamos assim. Até que toda essa mística que tinha em volta deles, toda essa imagem das criaturas superpoderosas e misteriosas vai sumindo. E vai ficando uma coisa até cômica. Chega um momento que os anjos são assim, mesma coisa que nada, sabe? Quem assistiu Sobrenatural vai entender o que eu tô falando. No momento que eu tô, inclusive, eu vi o primeiro episódio da 12ª temporada ontem. O Castiel levou uma surra de uma humana. Ela tinha lá uns... Como chama aquele negócio que você põe na mão? Soco inglês. Ela tem um soco inglês que ela tem uns glifos, assim, né? Umas escrituras que afetam os anjos. Então ela começa a trocar soco com, com o Castiel e ela tira sangue dele, ela machuca bastante ele, porque ela tem essa arma sagrada aí na mão dela, né? Mas assim, olha a diferença que se tornaram os anjos na 12ª temporada pra quando eles apareceram, sabe? Eles viraram uns coitadinhos, sabe? Antes era toda essa coisa super poderosa e assustadora, e eles são cruéis e eles são as criaturas mais poderosas. E agora não, agora virou uma coisa normal, agora virou uma coisa com a qual a gente já se acostumou. Acho que essa é uma boa palavra. Quando a gente vai se acostumando com uma coisa, quando a coisa fica muito normal, ela perde toda aquela magia, sabe? Toda aquela... Como é que eu digo? Acho que é isso mesmo, né? Toda essa magia, todo esse mistério que ela tinha em volta dela, e se torna uma coisa banal. Então, de novo, voltando naquela frase que meu pai me falava da Bíblia, eu consigo entender o porquê que Deus se mantém oculto para ser respeitado, né, supondo que Deus exista e que ele realmente faça isso, eu acho que faz sentido ele fazer isso. Eu acho que usando esses exemplos do Batman e agora do sobrenatural também, claro que são exemplos da ficção e não sei se funcionaria exatamente assim na prática, mas pelo menos, no Batman esse negócio acontece, planejado pelos roteiristas, digamos assim, né. Eles pensaram em escrever todos esses diálogos e toda essa reação das pessoas depois que o Batman foi revelado, depois que a identidade dele foi revelada, né. Isso foi planejado. Essa reação das pessoas,
respeitarem menos o Batman depois que sabia que ele era o Bruce Wayne, foi um negócio planejado pelos roteiristas. Só que no Sobrenatural, essa coisa que aconteceu com os anjos, né, essa essa imagem de criaturas poderosas e imponentes que a gente tinha antes, e esses coitadinhos que eles vão se tornando com o passar da série, eu acho que já não foi tão planejado assim. Eu acho que é uma reação mais natural, é uma coisa mais que acontece porque é assim que as coisas são, entende o que eu quero dizer? Não teria como ser diferente, já que eles se tornaram tão normais na série, né, já que eles estão sempre aparecendo, não tem mais como eles ter toda aquela mística por em volta deles e aquela sensação de perigo e imponência e tal. Então acaba se tornando normal. Então, eu suponho que isso poderia acontecer sim, se Deus se revelasse, né, e não seria mais o Deus, sabe, todo poderoso e misterioso e enfim, se ele se revelasse, quanto tempo ia durar toda essa imagem, todo esse feeling, né, depois que ele se revelasse? Eu acho estranho pensar nisso, eu acho bem paradoxal e engraçado que as coisas sejam assim, mas eu acho interessante a ficção ter me permitido ter esse olhar também, né, porque como eu disse, eu não concordava tanto com a frase antes, mas agora eu acho que faz sentido, né, vendo todas essas coisas eu acho que faz sentido se manter em oculto para ser respeitado. Enfim, eh, deixa eu ver aqui. Eu acho que hoje eu vou fazer um episódio mais curto. Eu tenho feito episódios grandes, o episódio da semana passada ficou com mais de 1 hora, mas hoje eu acho que eu vou parar por aqui já. Eu tenho o que eu mais tenho pensado é isso, a minha vida continua rodando bastante em volta dos acontecimentos recentes, o maior deles é claro que é a morte da tia da minha mulher, então eu ainda tô meio que naquele meio tempo, que eu ainda não tô lá tão inspirado assim pra vir aqui conversar com vocês, mas acho que foi legal trazer isso aqui hoje, né. Como eu disse, tenho conversado bastante sobre isso ultimamente, sobre esses temas rondando Deus e tal. Me lembrou o Batman Arkham Knight, que é um jogo que eu adoro inclusive, é um dos meus jogos preferidos da Steam. E calhou que ele tem esse exemplo para se encaixar no assunto também. E, enfim, eu acho que é isso aí. Me contem aí o que vocês acharam, se vocês já tinham pensado sobre isso também, né? O que vocês acham desse assunto, se vocês concordam comigo, se não concordam, o que vocês acham dessa frase de permanecer em oculto para ser respeitado, se vocês acham que a magia das coisas está no mistério mesmo, ou se não, é melhor que a gente saiba de tudo, né? Eu prefiro saber como o mágico faz sua magia. Enfim, esse tipo de coisa. Conversem comigo aí nos comentários e também no e-mail, que eu vou deixar na descrição como eu tenho feito ultimamente. E aí, pra gente terminar de verdade, como sempre, vamos falar de música. Eh, eu tinha pensado em falar da trilha sonora do Super Monkey Ball, que eu tô jogando, né, que eu comentei que eu tô jogando, e é um jogo muito difícil, diga-se de passagem. No episódio passado eu falei sobre jogos difíceis, e eu não comentei sobre ele, mas poderia muito bem ter comentado, porque puta merda, tem umas fases muito difíceis nesse jogo. E a trilha sonora, né, como eu disse que eu ia falar de música, a trilha sonora dele é muito boa também, tem músicas muito legais, mas eu não vou falar dela hoje não. Fica aí a recomendação se você quiser conhecer, claro, mas eu não vou falar de nenhuma música específica deles hoje. Eu vou falar da trilha sonora do Tobal 2. Eu falei que eu lembrei de alguns jogos da infância, e o Tobal foi um deles, e ele tem uma vibe parecida com algumas músicas do Super Monkey Ball, inclusive. Então, eu estava reouvindo, esses últimos dias, e eu gosto muito da trilha sonora deles. Tobal 2 é um jogo de luta do Play 1, muito bom também. E aí eu decidi falar sobre ele aqui, pra fazer um pouco de justiça, porque eu acho que ele não é tão conhecido assim. A trilha sonora inteira eu acho incrível, mas eu vou recomendar em especial 3 músicas que são as que eu mais gosto da trilha sonora. A minha primeira, a minha favorita da trilha sonora se chama China Dress, né, China Dress, de vestido mesmo, é a minha favorita da trilha sonora. A segunda favorita, provavelmente, na verdade ela e a terceira brigam bastante, mas acho que a segunda é a Grope After the Truth, Truth de verdade, que a pronúncia dessa palavra é um saco.
E também a Checkered Career, que é o tema principal do jogo. Ela toca na introdução do jogo. Eu vou deixar o nome das músicas na descrição aqui, porque a minha pronúncia está maravilhosa. Mas eu sempre deixo, é claro, o nome nas músicas aqui. Enfim, conheçam aí o Tobal 2. Além de eu recomendar as músicas, eu recomendo o jogo também, se você gostar de jogos de luta. Mas dá uma conferida na trilha sonora, em especial na China Dress, que eu acho uma música sensacional. E é isso aí. Acho que então fizemos o episódio mais curto hoje e é isso aí. Muito obrigado para quem ouviu então e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.